sou Flávia Lima, sou advogada e eu vou tratar aqui hoje da legislação de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. E vamos dividir esses pontos, primeiro, na legislação de punição, de combate às ações racistas, de discriminação racial e também, depois, num outro momento, nas ações que vão trazer promoção da igualdade racial, ações afirmativas, ações que visam o desenvolvimento da população negra no nosso país. Então nós temos que iniciar com a Constituição Federal, que é a primeira norma que explicita o racismo na nossa legislação e que traz no seu artigo 5º, inciso 42, o racismo como crime inafiançável e imprescritível com pena de reclusão nos termos da lei. Vale lembrar que esse artigo ele foi incluído pelo então deputado Carlos Alberto de Oliveira, o CAO, deputado do PDT, que participou da Assembleia Nacional Constituinte. Posterior a esse artigo, foi necessária a criação, a regulamentação deste crime de racismo, né? De que forma o crime de racismo ele pode ser punido no nosso país. E essa regulamentação veio através da Lei 7.716, de 89, no ano seguinte, e que estabelece em 20 artigos as ações consideradas discriminação racial e que podem ser punidas, né, com a pena de reclusão e que são imprescritíveis e inafiançáveis. De todas essas ações, nós temos vários dispositivos que vão usar verbos como impedir, obstar, negar acesso a serviços públicos, a emprego, a locais privados, a escola. Então, nós temos vários artigos que vão explicitar a conduta que é considerada racista, discriminatória, preconceituosa, por razão de cor, de raça, de origem, e também foi incluído, a partir da lei de 97, a religião. Então, esses foram os principais dispositivos que abriram as portas para outros que a gente vai falar hoje em relação à questão do combate ao racismo. Nós, depois, em 97, nós temos o artigo 140 do Código Penal, foi incluído o parágrafo 3º, que diz o quê? Que a injúria, se ela é cometida com conotação racial, ela vai ter uma pena aumentada, que a pena original do crime de injúria é de 6 meses a 1 ano, e essa pena, essa injúria praticada com conotação racial, ela vai para uma pena de 1 a 3 anos. Essa mudança da legislação, ela vem para poder atender uma demanda existente, uma vez que a própria Lei 7.716, que já é existente desde 89, não estava conseguindo ter a eficácia necessária para inibir as ações de discriminação racial, especialmente em relação à população negra. Então, nós podemos ver que a legislação ela vai alterando, ela vai mudando de acordo com a necessidade da sociedade, de acordo com os costumes, as formas com que os crimes se apresentam e as formas com que as pessoas se relacionam na sociedade. E isso, em relação ao racismo, é bastante frequente. Nós vemos a todo momento formas novas de discriminação racial e de racismo. Hoje em dia, especialmente com a internet, nós podemos ver isso cotidianamente, ofensas que acontecem nas redes sociais, em páginas de reportagens, e isso é bastante frequente atualmente. Então, a legislação ela tem que se modificar para que a gente possa garantir a punição para aquele crime, para que ele não aconteça, de fato, né? Nossa legislação, ela também sofre uma influência da legislação dos tratados internacionais.
Nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é da década de 60, nós temos a Convenção Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU, que também é da década de 60. Então, esses tratados internacionais, eles já apontavam para duas situações. A primeira é o tratamento igualitário para todas as pessoas, independente de raça, de sexo, de origem, de procedência. E a segunda questão é o combate à própria discriminação racial em si. Nós vamos ver aqui, na Convenção da Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ela apresenta o que significa a discriminação racial e vai apresentar também o que não pode ser considerado discriminação racial. E é o primeiro apontamento de ações afirmativas que nós temos nesse meio internacional. Então, a Convenção diz o seguinte: nesta Convenção, a expressão discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício, no mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública. Então, isso é o que está sendo considerado discriminação racial e que vai servir de base para também as nossas legislações nacionais. E depois ela coloca que não serão considerados discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção para que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que tais medidas não conduzam em consequência, a manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após ter sido alcançados seus objetivos. Isso é um apontamento das ações afirmativas, que quando do seu surgimento, muito se falava na sociedade de que o advento das cotas, a reserva de vagas para um determinado grupo, especificamente o grupo negro, isso significaria uma discriminação em relação aos demais segmentos étnicos da sociedade. O que está dizendo a Convenção? Está dizendo justamente o contrário, que se eu tenho uma diferença de desenvolvimento, seja no âmbito escolar, seja no mercado de trabalho, seja na questão da moradia, enfim, se eu tenho essa distinção entre o desenvolvimento de um grupo étnico para o outro, eu tenho que tomar uma medida para que eu possa igualar essa condição de vida dos dois, e no momento em que isso acontece, é claro que essa ação afirmativa, ela deixa de existir, ela não tem mais necessidade de existir. Mas isso não pode ser considerado por si só a discriminação. É importante que a gente tenha em mente isso. Nós temos outras convenções internacionais também, a própria convenção da OIT, a Convenção 111, que vai trabalhar especificamente em cima da discriminação no mercado de trabalho, que é uma situação bastante frequente. Então, a discriminação no mercado de trabalho, segundo a Convenção 111 da OIT, que se transformou no decreto 62.150 de 68, ela diz o seguinte: para fins da presente convenção, o termo discriminação compreende toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Então, veja que a questão da discriminação racial, ela tem ela é um problema tão sério, não só no Brasil como no mundo, que várias vertentes se preocuparam em tratar desse assunto, de uma forma geral e de forma isolada, como é o caso aqui da Convenção da OIT. Nós temos ainda a Declaração e o Programa de Ação de Durban, que
é o documento de 2000, é um documento de 2001 que apresenta para a gente, num primeiro momento, o reconhecimento dos estados parte de que existe a discriminação racial e que essa discriminação racial causou e continua causando sofrimento para a população, especialmente a população negra, africana e afro-brasileira, por conta de vários aspectos. Então, essa convenção ela é um marco, né, para o Brasil, porque ela gera esse reconhecimento do Estado brasileiro de que existe a discriminação e que isso causou e vem causando um problema no desenvolvimento da população negra, no caso aqui no nosso país. Essa convenção, ela também alerta para a necessidade de que a gente precise rever os fatos históricos para que a gente possa apresentar os motivos do racismo, né? O que aconteceu na nossa sociedade para que exista o racismo e as formas que a gente tem de superá-los. E, novamente, ela vai apontar para as ações afirmativas. Então, essa declaração também é fundamental no nosso, como nosso fator norteador para as políticas de ações afirmativas. Nós temos aqui, nessa declaração de Durban, um parágrafo que diz o seguinte: nós, os estados, né, reconhecemos a necessidade de ser adotadas medidas especiais ou medidas positivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata, com o intuito de promover sua plena integração na sociedade. Ou seja, está mostrando aqui que é necessário uma ação não só combater o racismo através das legislações já existentes, mas promover o desenvolvimento daquela população que durante todos esses anos vem sofrendo com racismo desde o período da escravidão. Então, essa legislação, esses tratados internacionais, eles dão muito suporte às legislações nacionais que nós temos e na verdade, são usadas como espelho para que a gente possa desenvolver as nossas ações aqui no Brasil, né? Partindo agora para a questão das ações de desenvolvimento, de promoção da igualdade racial, nós temos, primeiro, a proteção do território quilombola. Nós voltamos lá na Constituição Federal, no artigo 68, e que garante, né, a propriedade, a titulação das terras quilombolas para aqueles que permanecem nos seus territórios, obrigando o Estado brasileiro a emitir um título de propriedade para esses grupos. Então, isso já vem lá da Constituição. Depois disso, nós temos algumas outras leis que vão regulamentar a forma com que isso acontece. Uma delas é uma medida provisória, que é a 22.1637 de 2011, que reconhece a demarcação das terras através da própria Fundação Cultural Palmares. Então, a Fundação Cultural Palmares hoje é o órgão de referência para a questão tanto do reconhecimento, né, daquela comunidade como sendo uma comunidade quilombola, tanto para a titulação daquele território. Existe um trâmite para isso, né? É feito um estudo antropológico primeiro para garantir o reconhecimento daquela comunidade e depois um outro estudo, um outro laudo, né, que aí participa o INCRA e vários outros órgãos, para que o território seja delimitado conforme o estudo histórico e antropológico. Então, a Fundação Cultural Palmares é hoje quem detém a responsabilidade em trabalhar com essa questão da proteção do território quilombola. Então, isso já é uma ação de promoção da igualdade racial e não apenas uma ação de combate ao racismo. Nós temos também a mudança da LDB, né, com a criação do artigo 26A, que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas.
E isso, voltando ao que a gente estava falando da Declaração de Durban, é o quê? É recontar a história, recontar os fatos, para que a gente possa entender, né, a participação da população negra, a importância da população negra na construção do nosso país, e aí sim diminuir o preconceito, a discriminação criado culturalmente na nossa sociedade. Então, essa legislação é conhecida como 10.639, né? Mas ela é uma alteração da LDB e ela é obrigatória em todos os níveis escolares, desde o início até a universidade. É sabido por todos, né, que nós temos uma dificuldade grande ainda de implementação dessa legislação, mas isso vem sendo cobrado e cabe também a nós, né, a militância, buscar formas nos nossos municípios, nos nossos estados, de garantir, através do Ministério Público, de denúncias, de que essa lei seja cumprida. Não é prerrogativa do Executivo querer ou não implementar a lei. Dando seguimento a esse formato da política atual, nós temos a criação da CEPIR em 2003, né, a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, criada com o objetivo de abarcar todas as ações de promoção da igualdade racial e combate ao racismo e transversalizar esse tema para todos os ministérios. Então, fazer uma articulação dentro do próprio governo para que em todos os ministérios nós tenhamos ações de promoção da igualdade racial, visando o desenvolvimento da população negra. Então, juntamente com a CEPIR, se cria o Conselho Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que é um órgão, ele não é deliberativo, ele é consultivo, mas ele tem esse poder fiscalizador e também propositivo, de propor políticas de igualdade racial a serem implementadas pelo Executivo ou normas a serem elaboradas pelo Legislativo, com o objetivo de ampliar o debate, já que o Conselho é composto por parte do governo federal e parte da sociedade civil. São 22 membros da sociedade civil e 22 do Executivo Federal. Então, a ideia é que poder público e sociedade civil possam juntos pensar as ações de promoção da igualdade racial para que a gente possa desenvolver esse tema no país. E aí, nós ainda temos como ampliação dessa política o Estatuto da Igualdade Racial. Ele chega em 2010, aglutinando todas essas leis que a gente citou aqui agora, mas trazendo alguns outros princípios, né, necessários para que a gente possa nortear a política de igualdade racial e com um fator diferencial que é a criação do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial. O SINAPIR, ele vem para criar de fato um sistema integrado que una o legislativo, o executivo, o poder público, o poder privado, a sociedade civil, os conselhos, para que todos possam trabalhar em conjunto de forma sistêmica e assim alcançarmos com mais facilidade os objetivos da promoção da igualdade racial. Por quê? Porque não basta que a gente tenha uma legislação se o executivo não dá conta de promover ações que deem suporte para aquela legislação. Não basta que o governo federal desenvolva ações, mas que essas ações não cheguem no município. Então, o SINAPIR, ele tem o formato, o molde do sistema do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, do próprio sistema de saúde, do SUS, com um diferencial que
buscou-se incluir no Estatuto da Igualdade Racial, não foi aprovado, mas isso é uma busca ainda, que é a criação de um fundo, né, um fundo nacional, um estadual e um municipal, para que recursos possam ser transferidos fundo a fundo, sem a necessidade de existência de editais, de projetos, né, porque todos os projetos são pontuais, eles começam, terminam, mas a gente precisa de ações concretas que possam se desenvolver de forma contínua. Então, a ideia ainda posterior é a criação desse fundo que possa fazer com que a política, que os recursos para a política corram fundo a fundo e facilitando, então, o desenvolvimento dessa política nas 3 esferas de governo. Mas, como eu disse, envolvendo todos os outros atores, sociedade civil, judiciário, legislativo, para que a gente possa alcançar os objetivos. A lei que cria o Estatuto é a 12.288 de 2010, que é a mesma que cria o Sinapir. Nós temos, eu falei no início, a situação das cotas, que são as ações afirmativas, né? As cotas, na verdade, são um modelo de ações afirmativas. Então, nós temos as ações afirmativas são o todo. As cotas, elas são um formato de ações afirmativas. Nós conhecemos no Brasil, inicialmente, as cotas através das cotas nas universidades, que foram criadas, inclusive antes da legislação que ampare essa política. Ela foi, logo após a Conferência de Durban, uma pressão do movimento negro, gerou o estímulo em algumas universidades. A primeira foi no Rio de Janeiro, que tem autonomia para isso, todas as universidades têm autonomia para isso, né? E como eu disse anteriormente, existia um amparo legal internacional através dos tratados e criou-se as vagas, a reserva de vagas para a população negra nas universidades. Bom, esse processo iniciou em 2003, algumas universidades aderiram, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília e várias outras. E só em 2012 é que nós tivemos, de fato, uma lei que hoje, né, prevê cotas em todas as universidades federais do Brasil. Então, não impede que universidades estaduais ou municipais também tenham cotas, mas, obrigatoriamente, todas as universidades federais do Brasil têm que ter reserva de vagas, tanto para a população negra, quanto para estudantes de escola pública. Nesse ano de 2016, nós vamos chegar no limite da implementação dessa lei. Então, todas as universidades têm que contar com essa reserva de vagas, e sendo que o percentual vai variar de universidade para universidade. Mas isso hoje está garantido através da Lei 12.711 de 2012. Então, essa legislação, como eu disse, ela veio posterior à existência da própria política, né? E foi, de fato, por uma pressão do movimento negro e além de uma discussão grandiosa que se arrastou, né, durante muito tempo sobre a constitucionalidade ou não dessas cotas. Embora, como eu disse, já na década de 60 nós tínhamos amparo de tratados internacionais que apresentavam essa política como uma possibilidade e já acontecia em outros países do mundo. E aí, em 2011, nós temos também a lei de cotas nos concursos públicos federais, né? 20% de reserva de vagas nos concursos públicos federais. Essa mais recente está em implementação, isso vem acontecendo
no Brasil todo. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Então, para órgãos federais, então essas reservas de vagas são só para Brasília? Não. Qualquer órgão federal que tenha sede no estado, o município, ele também está sujeito a essa lei de cotas. Então, se lá na sua cidade tem uma agência do INSS e vai haver um concurso público com vagas para aquela agência, essa agência tem que respeitar a reserva de vagas de 20%. Então, é importante que as pessoas saibam e busquem, né, acionar essa política. A gente tem que divulgar ao máximo isso para que as pessoas saibam que é um direito e que possam buscar esse direito, para que não só a política chegue no seu objetivo, né, mas para que a gente não deixe aberto um espaço que nos está reservado, né, porque do contrário pode parecer que não existe a necessidade. Se eu não tenho pessoas ingressando por aquele método, por aquela forma de ação afirmativa, então pode parecer que não existe necessidade da existência daquela política. Então isso a gente tem que trabalhar profundamente para buscar, divulgar de todas as maneiras possíveis para que as pessoas possam acessar, tanto na universidade quanto no serviço público. Hoje essas são as duas formas principais de ações afirmativas que nós temos no Brasil. Voltando um pouquinho para a questão quilombola, nós temos o decreto 4.887 de 2003, que estabelece o procedimento da titulação, né, que envolve vários órgãos para essa titulação. E no artigo 17 diz o seguinte: a titulação prevista nesse decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o artigo 2º, caput, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas. Então, por que eu chamo atenção para esse artigo? Essa é uma dúvida em relação à questão das terras quilombolas, porque você vai fazer a titulação da terra. E de quem é essa terra? Essa terra, ela vai ser sempre da comunidade quilombola, ou seja, é criada uma associação. Todas aqueles remanescentes de quilombo que vivem naquele território, eles vão fazer parte daquela associação. Essa associação funciona como qualquer outra, ela tem, né, um presidente, um vice, um secretário, etc. Essa diretoria dessa associação, ela muda a cada 2 anos, através de eleição, pode ser reconduzida. Mas o fato é que essa terra fica em nome desse grupo de pessoas, né? Evitando o quê? O desmantelamento dessas terras, garantindo a proteção daquele território quilombola para que o mesmo seja preservado, para que a história daquela comunidade seja preservada. Então isso é um ponto que a gente deve chamar a atenção, porque é uma política importantíssima de promoção da igualdade racial, porque faz um resgate histórico com aqueles descendentes de escravos que hoje se mantêm nos territórios quilombolas. Então é importante que a gente faça essa ressalva. Nós temos hoje diversas políticas que vêm sendo implementadas nos municípios e nos estados. Nós temos hoje órgãos de promoção da igualdade racial, né, criados nos municípios e nos estados, a exemplo da CEPIR. Em alguns lugares se chamam coordenadorias, em outros lugares se chamam secretarias, em outros lugares se chamam diretorias, superintendências. Isso, o executivo tem o poder, né, de criar o órgão da maneira com que ele achar que tem estrutura para, mas esses órgãos estão sendo criados. Nós precisamos manter
um acompanhamento da ação desses órgãos. Nós precisamos entender quais as ações que aqueles órgãos estão realizando, colaborar naquilo que for possível, cobrar naquilo que for necessário, para que a gente possa, de fato, nos inserir nesse processo da promoção da igualdade racial. Existem os conselhos, também em muitos lugares já foram criados conselhos, muitos municípios, muitos estados, e os conselhos também são espaços fundamentais de trabalho para o acompanhamento das ações das políticas de igualdade racial. Então nós devemos também buscar ter assento junto a esses conselhos para que a gente possa acompanhar de perto essa política, né? Enquanto militantes do movimento negro, a ideia é que a gente possa fazer parte dessa construção, né? E hoje essa construção, ela não está mais exclusivamente, como durante muito tempo foi, na sociedade civil. Essa construção, ela veio para dentro do poder público. Então, hoje, para que a gente possa falar de política de igualdade racial, a gente tem que entender como funciona o poder público, o executivo, e aí trabalhar de acordo com o que está acontecendo nesse momento. São diversas ações, campanhas podem ser feitas, capacitações vêm sendo feitas em vários municípios com servidores públicos, porque a questão da discriminação racial, ela é uma situação que permeia toda a nossa sociedade. Não basta apenas uma legislação impedindo uma pessoa de praticar a discriminação racial. Nós temos que fazer uma alteração de consciência na nossa sociedade para que as pessoas entendam que, em primeiro lugar, não faz sentido a discriminação racial. Não tem embasamento teórico, não tem embasamento científico, não faz sentido. É só um argumento usado para diferenciar as pessoas e fazer com que umas, né, tenham vantagens sobre as outras. Então nós temos que trabalhar para mudar esse cenário. Para isso, nós temos que trabalhar em diversas frentes. A educação, quando a gente fala educação, não é só a educação formal em sala de aula, mas é educar as pessoas para que elas afastem, né, dos seus pensamentos, afastem da sua linha de convívio, de relação, a ideia da discriminação racial. E só assim a gente vai conseguir superar o racismo e só assim a gente vai diminuir a desigualdade entre negros e não negros no nosso país. Porque a discriminação racial, ela causa o quê? Ela impede o desenvolvimento de uma população. Antes das cotas nas universidades, a população negra, que já era 49% da população brasileira, desses 49% que são mais ou menos, que eram mais ou menos 90 milhões de pessoas, apenas 1,5% acessava a universidade. Isso é uma situação muito grave. Com as cotas na universidade, nós temos mudado esse quadro, né? Temos muito a avançar ainda, mas nós precisamos continuar mudando, porque não é possível que hoje nós temos 52% de população negra no nosso país e a população negra continue sendo a população mais pobre, a população com maior risco de morte, a população com a moradia mais inadequada, a população com condições de saneamento e saúde mais precários. Isso não acontece por acaso. Isso acontece por conta do racismo e da discriminação racial historicamente construídos na nossa sociedade. Nós, no nosso país, nós não tivemos segregação racial como aconteceu em alguns lugares, como na África do Sul, nos Estados Unidos. Mas essa segregação, ela acontece silenciosa no dia a dia na nossa sociedade. Nós estamos acompanhando agora a questão do assassinato de jovens negros
que aumentou de forma absurda, né, em comparativo com os outros grupos, e isso, novamente eu repito, não é por acaso. Nós temos que estar atentos a esses fenômenos e combatê-los de forma contundente. É claro que ninguém tem obrigação de trabalhar, de ter todo o conhecimento jurídico que um advogado, mas toda pessoa que vive em sociedade, ela precisa ter minimamente conhecimento dos seus direitos básicos. E é isso o que eu tentei trazer aqui um pouco hoje, que são os direitos básicos que nós temos em relação às políticas existentes, as formas de combater a discriminação racial, e a denúncia, ela é fundamental para que a gente possa garantir que esse crime deixe de ocorrer, porque só a punição exemplar é que vai fazer com que as pessoas deixem de praticar esse crime. Nós temos duas situações, que é o crime de racismo em si, como eu disse, pela Lei 7.716, e nós temos a questão da injúria racial. Então, nas duas situações, o correto é fazer um boletim de ocorrência e buscar uma assessoria jurídica. Hoje em dia existem alguns grupos, né, universidades e organizações não governamentais que prestam esse serviço gratuito de assistência jurídica para pessoas que foram vítimas de discriminação. O Disque 100 hoje, que atende violência contra a mulher, violência contra a criança, também atende denúncias de racismo. Nós temos a ouvidoria da CEPIR, que também atende denúncias de racismo. Várias seccionais da OAB hoje possuem uma comissão de promoção da igualdade racial. Então, vocês podem procurar essas comissões que vão ter lá o amparo dos advogados da OAB que fazem parte da comissão para assessoria jurídica e orientação, e o próprio Ministério Público. Nós temos que buscar essas alternativas para que a gente possa garantir que o combate ao racismo seja efetivo. Porque a lei, por si só, ela não age sozinha. Nós temos que denunciar, tomar as medidas adequadas para que a gente possa ter um resultado eficaz. Vocês devem ter acompanhado, recentemente eu falei no início da propagação do crime de ódio na internet. Nós temos também hoje a Polícia Federal atuando nessa área de investigação de crimes de ódio na internet. Então essas denúncias também podem ser feitas, né? E não só nos casos que nós acompanhamos recentemente de pessoas famosas, mas qualquer pessoa que for ofendida racialmente na internet, através das redes sociais, ela pode e deve denunciar à Polícia Federal para que seja feita uma investigação. Porque são grupos organizados atuando dessa maneira. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Queria terminar falando rapidamente a respeito da nossa necessidade de acompanhamento também da legislação internacional, dos tratados internacionais. Hoje, nós temos a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que foi agora aprovada em 2013, impulsionada pelo governo brasileiro. Desde 2005, essa discussão segue para que os estados pudessem chegar num acordo em relação a essa convenção. E o que significa isso para nós? Significa que nós podemos também fazer denúncias internacionais, né, contra os estados, o Estado brasileiro ou qualquer um que faça parte das Américas, para que crimes de racismo, para que os estados sejam punidos por crimes de racismo praticados contra a sua população negra.
Essas denúncias elas podem ir para a Corte Interamericana e o Estado pode ser condenado por isso. Então é mais um mecanismo, é mais uma forma que nós temos de buscar esse amparo legal para que a gente não deixe o racismo impune. Acho que a mensagem principal que a gente precisa levar é essa. Nós precisamos buscar a informação. Hoje em dia, através da internet, nós temos muitas formas de buscar essa informação e nós devemos, então, continuar atentos para as novas legislações que surgem e para as que já existem, para que a gente possa combater a discriminação racial e promover a igualdade racial. Era isso que a gente tinha para esse módulo e eu espero que a gente possa ter dado uma base dessa legislação para que todos tenham entendimento de como funciona hoje esse amparo legal no Brasil.